Olá pessoal, meu nome é Paloma, eu sou graduanda do curso de Filosofia da UFSC e bolsista do Núcleo de Estudos em Ética e Filosofia Política. Durante o período de 2015 a 2016, eu desenvolvi um projeto de iniciação científica sob orientação do professor doutor Delamar José Volpato Dutra. O título desse projeto foi Desobediência Civil em Matéria Religiosa a partir da teoria de John Rawls. Segundo o pensamento de Rawls, o ato de desobediência civil ocorre apenas em sociedades democráticas, bem ordenadas em seu contexto geral e quase justas, não sendo possível em outras formas de governo, de disenção ou resistência. O ato de desobediência civil sucede quando há uma violação contínua e deliberada aos princípios básicos de justiça. Esses princípios básicos de justiça são os princípios da liberdade igual e o princípio da igualdade equitativa de oportunidade. Esses dois princípios eles são muito importantes porque eles vão orientar alguns exemplos que a gente vai trazer ao longo dessa apresentação, assim como para a conclusão da nossa pesquisa. Feita essa ressalva, voltando para a definição da desobediência civil, esse ato tem como objetivo uma mudança de lei ou uma política de governo considerada injusta. A título de exemplo, quando se nega a determinadas minorias o direito de votar, de ocupar cargos públicos, ou se reprime grupos religiosos, negando-lhes várias oportunidades, constata-se uma violação aos princípios básicos de justiça, os princípios da liberdade igual e o princípio da igualdade equitativa de oportunidade. Após esgotar todos os mecanismos legais para reparar essas injustiças, incita-se ou a submissão ou a resistência, em que por meio da prática da desobediência civil, uma minoria força uma maioria para que seus atos sejam aceitos nesse sentido ou através de um senso comum de justiça. Justamente nesse sentido que o ato de desobediência civil é praticado em público e é baseado numa concepção política. Além disso, esse ato é um ato não violento e que respeita as leis constitucionais. Talvez o exemplo que mais exprime o que acabamos de dizer ocorreu na década de 60 com as ações do ativista estadunidense Martin Luther King, que liderou os movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, com a campanha de não violência e amor ao próximo. Os atos ligados ao movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos eram uma resistência organizada e não violenta, e que principalmente respeitavam os limites da lei e as sanções por ela previstas. No pensamento wallsiano, há uma distinção entre desobediência civil e objeção de consciência. A objeção de consciência não é um apelo ao senso de justiça da maioria. A objeção de consciência é quando uma pessoa simplesmente recusa-se a obedecer uma ordem ou acatar uma injunção legal por meio da sua razão de consciência. Não se invoca as convicções de comunidade e nem a uma ação praticada publicamente. A prática da objeção de consciência não tem nenhuma expectativa de mudar leis ou políticas de governo. Para Rawls, a objeção de consciência não precisa se basear em princípios políticos, podendo ser baseada, por exemplo, em princípios religiosos ou de outra natureza. O que foi explicitado, quando a discussão se refere a assuntos religiosos, pode-se falar em desobediência civil ou objeção de consciência. Para tanto, trabalhamos duas possibilidades. A primeira questão, considerando uma sociedade democrática, constitucional, liberal, mais ou menos justa e que respeita a igual liberdade dos cidadãos e cidadãs e que preza pela tolerância e o consenso sobreposto de doutrinas abrangentes e razoáveis, o aborto deveria ser permitido. E se tal prática for proibida, a desobediência civil é justificada em vista de mudar esta lei injusta. Injusta, pois se respeita a igual liberdade de pensamento e consciência das cidadãs e privilegia uma visão de mundo frente às outras. Assim como sendo um ato político e público e apelando uma justificação pública, tal ato seria coerente com a ideia de desobediência civil de John Rawls.
pois visa uma mudança de uma lei justa e luta por uma sociedade mais justa e pelo respeito à igual liberdade. Na segunda maneira de ver a questão, é também dentro de uma sociedade democrática, constitucional, liberal, em que o Estado é neutro nas questões de fé e que, consequentemente, o aborto é permissível. Nesse caso, cidadãos contrários à permissibilidade do aborto não podem desobedecer à lei para tentar proibir o aborto novamente, pois tal ato seria injusto. Neste caso, uma pessoa pode ter objeção de consciência, mas não pode praticar a desobediência civil. Contudo, um médico, exemplo que reside em uma sociedade onde o aborto é permissível, pode, devido à sua consciência, não realizar abortamento em suas pacientes, pois assim se respeitaria a sua igual liberdade de pensamento e consciência. Portanto, podemos concluir que uma sociedade bem ordenada é aquela que é formada por uma concepção política e pública de justiça e que todos os cidadãos aceitam os mesmos princípios de justiça, permitindo que cada pessoa tenha um direito igual às mesmas liberdades básicas e que tal sistema seja semelhante para as outras pessoas. Dessa forma, uma sociedade bem ordenada, quando possibilita que os seus cidadãos tenham acesso a instituições básicas que formam a sociedade, assim como a liberdade para adotar qualquer doutrina que o Estado abrange. A igreja e a religião têm que ser constituída como uma força cultural e que diz respeito somente aos costumes e devoção particular do sujeito que vive em sociedade. Ao ser constituída como uma força cultural, ela é autônoma do Estado. E por reconhecê-la como uma força cultural importante, o Estado não age no sentido de aniquilar essas instituições. Contudo, essas instituições não têm competência para ditar regras de legislação civil e penal ao Estado. É isso mais ou menos que eu tinha para apresentar para vocês. É um assunto muito denso, cabe outros argumentos também nessa pesquisa, mas devido ao tempo, é isso que eu me limito a apresentar. Muito obrigada pela atenção, boa tarde e tchau, tchau.